Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez na nossa página 7 Live, onde nós discutimos vários assuntos, temos por objetivo discutir vários assuntos, todos relacionados aí à vida e ao cotidiano, e sempre, entendeu, trabalhando e embasando questões históricas, sociológicas, psicológicas também, por que não? Primeira coisa, eu gostaria de novamente fazer meu merchan aqui, esse livro aqui, O Poder da Vontade. Então esse é um livro que eu lancei, lancei recentemente, O Poder da Vontade. É um livro que vai trabalhar muito essa questão da vontade humana, mas de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, específica, enxuta, lançando, por exemplo, características diferentes de outros livros. Não é o primeiro livro que tem o nome O Poder da Vontade. Existem livros, inclusive no começo do século XX, que tem esse nome, ou o nome em inglês foi traduzido como Poder da Vontade, ou Vontade de Querer, enfim, Tudo isso relacionado a essa questão, por exemplo, da força de vontade. Mas o livro ele não trabalha só a questão da força de vontade, mas ele trabalha uma construção de uma vontade verdadeiramente satisfatória, verdadeiramente ideal. Então o objetivo do vídeo, o objetivo do livro em si, é desenvolver essa vontade cada vez mais satisfatória. Uma vontade onde realmente pode-se construir grandes sonhos e realizações. A vontade humana ela é palco para isso. Haja visto, por exemplo, Albert Einstein dizer que a vontade, o poder da vontade está acima da bomba atômica, está acima de toda e qualquer energia que nós podemos aí conhecer, no caso. Bom, mas o objetivo da página 7 Live é trabalhar qualidade de vida. Então eu vou lançar vários temas, várias questões relacionadas ao cotidiano, trabalhar com vários veículos de comunicação. Aos poucos eu vou melhorando, editando melhor esses vídeos. Estou aprendendo, de certa forma, a trabalhar com isso daí. Então eu peço desculpa a todos vocês que têm me acompanhado aí na página 7 Live. Vou sempre me esforçar ao máximo, entendeu? Para desenvolver esses temas, de maneira rápida, então 10 minutos, 11 minutos no máximo aí. Tem alguns vídeos, lógico, que vai ultrapassar isso daí, porque não tem como, é uma discussão um pouco mais, vamos dizer assim, mais aprofundada. Mas o objetivo, sim, é trabalhar de maneira rápida esses conteúdos. Um fato que me chamou a atenção, eu vou salientar 3 características desse fato, foi o que aconteceu com a jovem Jussara Araújo de Souza, de 23 anos, que tem 3 filhos, e por uma catástrofe, por uma ação inusitada, foi empurrada do metrô ali de São Paulo, na linha 3. Que é um absurdo isso daí, é um absurdo. E é uma fatalidade, Quem poderia esperar, por exemplo, que ela fosse empurrada daquela forma? O metrô está trabalhando, entendeu? Com a ideia de colocar grades de proteção, É um acordo aí com o BIRD e tal, com o Banco Mundial. Inclusive, foi falado a respeito disso. Toda essa reportagem encontra-se no G1, aí na Rede Globo, e também na internet é fácil encontrar essa reportagem. Mas o fato é que essa jovem foi empurrada, e por uma ação divina, eu só consigo enxergar Deus nessa hora, eu não enxergo uma casualidade, eu não enxergo uma boa sorte, algo que, por exemplo, entendeu, ninguém poderia prever, mas aconteceu porque simplesmente aconteceu, foi um acontecimento favorável a ela. Eu acredito que esse acontecimento favorável, assim como tudo aquilo que nos acontece também de bom, vem realmente do Todo-Poderoso, entendeu? De uma ação dele em si. E aquilo que nos acontece de mal também, de certa forma, de maneira indireta, também acaba vindo dele de acordo, enfim, com as nossas atitudes. Eu acredito muito em relação a isso. Mas também acredito também que nós, no decorrer da nossa existência, e quem gosta, quem se volta mesmo à tradição bíblica, sabe disso daí, nós passamos por várias adversidades no decorrer da nossa existência. Mas tudo isso que nós passamos, tanto aquilo que é bom e mal, de maneira alguma pode, pelo menos é o que eu penso, mas eu não forço ninguém, o objetivo do 7 Live não é desenvolver um proselitismo em relação a isso, mas eu acredito que tudo aquilo que nós passamos em relação à nossa vida tem uma interferência divina, a todo momento, a todo instante. Lógico que, por exemplo, eu acredito muito no livre-arbítrio, na ação nossa frente a essa nossa realidade, mas eu acredito também na permissão de Deus, enfim. Eu não consigo deixar de crer que esse universo é controlado por uma instância maior e superior que mantém todas essas leis,
físicas e até mesmo humanas, né? E eu vejo a mão de Deus quando acontece isso. Então essa jovem Jussara de Araújo de Souza, de 23 anos, ela foi empurrada no metrô, ela caiu no vão dos trilhos, ficou embaixo do metrô, o trem passou em cima dela. E ela não aconteceu nada, quer dizer, sofreu aí um corte no joelho, na testa, teve que passar por uma sutura, né? Teve que aí passar por uma sutura, né? Ser suturada, né? Dar pontos ali no joelho, mas ela não sofreu nada, né? Se for ver, nada. Foi resgatada, os trens pararam e ela gritou e foi resgatada pelos bombeiros, né? Isso eu observo muito a mão de Deus livrando ela da morte, quer dizer, dando um tempo a mais para ela, essa jovem mãe de 23 anos, casada, né? Que trabalha como atendente do McDonald's. O que me chama a atenção é a postura de duas personalidades em relação a isso. Então você tem a empresa privada do McDonald's dizendo que não vai mandar embora. Quer dizer, eu não vejo um favor nisso. Não vai mandar ela embora porque ela não foi trabalhar um dia. Mas ela foi empurrada no metrô e sobreviveu. Eu acredito que o McDonald's, em relação a isso daí, fez. Por quê? Porque teve uma comoção da mídia. Foi algo muito inusitado que chamou a atenção dos veículos de comunicação. Mas não é por bondade. Quer dizer que ele poderia mandar ela embora. Ele iria mandar ela embora porque ela faltou um dia no trabalho, porque ela caiu embaixo do trem. Então ela poderia ser mandada embora. Poderia ser mandada embora por conta disso. Outra característica também que eu vejo do médico é outra coisa que me incomoda, entendeu? Nós que somos aí, vamos dizer assim, vítimas, né, do sistema de saúde, né, público, né, sistema público de saúde, né, e eu sempre, né, sempre que nós temos que passar por isso, né, por esses atendimentos, nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, nos pronto-socorros, enfim, né? Pelo menos aqui em Bauru, lógico que, por exemplo, toda a questão de infraestrutura é complicado, mas eu sempre valorizo muito o profissional que trabalha lá, né? Os enfermeiros, técnicos de enfermagem, a gente vê um sobrecarregamento de trabalho muito grande dessa equipe. E eu que já trabalhei na área da saúde, mas no caso na farmácia, eu sei o que estou falando, eu não estou falando besteira, né? Eu sei que é muito difícil esse trabalho, né, dos profissionais da saúde, principalmente os técnicos aí de enfermagem, os enfermeiros, né. Mas eu vejo a postura de alguns médicos. O médico deu um dia de trabalho para ela, um dia de folga, um dia de atestado para ela. Ela falou que não tinha condições psicológicas de trabalhar, de voltar ao emprego logo em seguida, e o médico deu um dia, né. Aconteceu comigo, entendeu? Né? Eu ter dengue e o médico, por exemplo, do pronto-socorro, ele me dá um dia. Deu um dia, quer dizer, o dia que eu fui lá, né? Você está impossibilitado de trabalhar, algumas lesões aí de trabalho, de coluna também, estou impossibilitado, vou lá, pego o atestado, o médico dá 2 dias. O que custa para esse médico dar mais atestado? Ele não vai perder o CRM dele por conta disso. Não vai perder, entendeu? Dá um atestado maior, né? Observe a pessoa que está ali como um ser humano que precisa. Ele não é vagabundo, ele não quer ficar dormindo só. Ele não tem condições de trabalhar. Ninguém gosta, entendeu? Só uma pessoa hipocondríaca, mas isso daí é raro. Ir no médico à toa, né? Pegar o atestado à toa. Geralmente quem pega, por exemplo, o atestado à toa com o médico assim de folga é porque conhece o médico, entendeu? Porque tem um contato ali com o médico ali, tal, então ele pede. São poucos, entendeu? Os caras de pau que vão lá pedir um atestado fingindo uma situação. E o médico bom, o médico sabe, entendeu? Que a pessoa está precisando, por exemplo, do atestado. Eu lembro que quando eu fiquei doente de dengue a primeira vez, né? Eu tive 2 vezes. A primeira vez, peguei o atestado do médico pronto-socorro, ele não me deu, mas graças a Deus tinha um médico ali onde eu trabalhava na empresa, e ele me deu o atestado de 1 semana, pelo amor de Deus, que tem. Já a médica da outra empresa que eu trabalhava, quando eu peguei dengue pela 2ª vez, médica, não me deu atestado nenhum, entendeu? Falou assim, tomar água porque é assim mesmo, vai tomar banho. Entendeu? Não quer dizer que é simples assim, né? Então, isso que me incomoda, né, muitas vezes, né? A postura do médico em relação a isso não custa dar um atestado, mas não está vendo a situação da pessoa. Ele tem que estar morrendo, entendeu, para ele ter um atestado, né? Para ele não perder os dias de trabalho, para ele não ser mandado embora. E o McDonald's muito bonzinho. Mas eu não vejo bondade nisso daí, eu vejo uma obrigação, entendeu? Não é porque o funcionário está ali, eu não consigo enxergar isso como uma ação altruísta da empresa McDonald's. Eu vejo isso daí como um medo, entendeu? Né? Como um medo de sofrer alguma retaliação, né, por conta de ela trabalhar no McDonald's e ele mandar ela embora e acontecer um problema maior com ela. Então, esses são os problemas que eu observo, entendeu? Em nosso país também tem que ser mudado.
né? São coisas que têm que ser mudadas. E como que se muda isso daí? Você olhando o ser humano como ser humano. A empresa olhando o funcionário como ser humano, não como um número, não como uma peça. Não interessa, por exemplo, se o gerente ali trabalhou muito para chegar naquele local, engoliu muita coisa e todos têm que passar pelo mesmo processo. Não! Uma hora tem que mudar isso daí. As coisas têm que mudar. Não é dar dinheiro de graça para a pessoa, ele está trabalhando ali. Mas entender a situação de cada um. Se ele se lesiona no trabalho, ou fora do trabalho, ele está impossibilitado de trabalhar. Está impossibilitado de exercer aquela função. E a nossa lei, ela garante isso daí. Né? Ela garante esse respaldo em relação aos problemas do trabalhador, em relação àquilo que o trabalhador pode desenvolver, né, ao longo. Eu acho que teve uma mudança em relação a essa questão de percurso, em relação da casa para o emprego. Essas lindas reformas de austeridade do nosso presidente atual. Né? Mas, entendeu? Né? Pelo menos até então, mesmo no percurso do trabalho, o trabalhador, se acontecesse alguma coisa com ele, ele teria que ser afastado, ser ressarcido, enfim, né, pelo INSS, até mesmo pela empresa, né, por conta desse problema tal, no caso. Então, eu vejo esses problemas, né, que nós enfrentamos cotidianamente, né, e infelizmente as pessoas são assim, né. As pessoas têm que aprender a olhar além, entendeu, as outras pessoas, né, o funcionário, o trabalhador, como uma pessoa que está ali, não é simplesmente porque ele gosta, mas porque ele precisa, né. Se o trabalhador estiver num bom ambiente de trabalho, com pessoas que o respeitem, que tratem ele realmente como ser humano, que gostem dele, ele dificilmente vai entrar com uma ação, entendeu? Dificilmente ele vai, por exemplo, roubar aquela empresa, dificilmente ele vai fazer alguma ação, entendeu, ali que vai atrapalhar o andamento da empresa, dificilmente. Por quê? Porque ele gosta do local onde ele trabalha, porque ele se sente bem ali, o salário complementa aquilo que ele está desenvolvendo. São poucos aqueles de má índole que irão realizar alguma coisa contra a empresa, por quê? Porque ele está sendo bem tratado. Não é dar dinheiro de graça, não é deixar a pessoa, por exemplo, sem fazer nada, né? Não é fazer vista grossa, por exemplo, a muitas coisas, não é isso. Mas é você saber tratar bem o funcionário, é você ser sensível às necessidades dele, você saber que se você tem lucro, não é simplesmente por aquilo que você vende, mas é pelo trabalho do seu funcionário. É o nosso trabalho que garante o lucro, que garante, que move a economia. E não precisa nem se voltar a Karl Marx. Adam Smith fala isso na Teoria e Riqueza das Ações. E quando Karl Marx, de certa forma, tira, né, ou cita isso, ele está citando de Adam Smith. O trabalho, entendeu, é o que enriquece. Enriquece, enobrece, como a Bíblia diz, livro de Provérbios, mas não só quem trabalha, mas todos ali. Todos são enriquecidos, né, através do trabalho de outras pessoas. E se você estiver num bom ambiente de trabalho, isso que tem que ser valorizado, isso tem que ser observado, não só no nosso país, mas no mundo, mas no nosso país principalmente, né? Para que essas questões, por exemplo, entre o trabalhador e o empregador sejam mais resolvidas, entendeu? De uma maneira muito mais satisfatória. Né? Ninguém tem que ser tratado igual cachorro, como animal, ou simplesmente como uma peça de trabalho, como no filme do Charlie Chaplin, né? Aquele filme que nós, tempos modernos, que nós conhecemos, tal, no caso. Então, o trabalhador, ele merece ser respeitado, ele merece ser bem tratado, não merece passar por violência verbal, nem assédio sexual, no caso, principalmente as mulheres. Não merece, entendeu? Ele não tem que passar por isso. Ele não está ali para isso. Ele está ali para ser muito bem tratado. Ele está ali para ser muito bem cuidado. Né? Porque a riqueza do empresariado está sobre o trabalhador. E é isso aí, pessoal. Eu agradeço aí a participação de vocês. Né? Salientando que o objetivo da nossa página é trabalhar essa questão de qualidade de vida e trabalhar vários temas relacionados à questão do que é ter qualidade de vida. Ora, ter qualidade de vida é você ter uma vida satisfatória, você ter um salário razoável, né? Você poder, de vez em quando, às vezes, ter acesso, por exemplo, a um lazer, a sair para alguns lugares, a ter uma segurança onde você está. Isso aí não é pedir muito, isso aí não é muito privilégio, isso é o mínimo, entendeu? E muitas vezes nós estamos tão acostumados a ter menos que o mínimo, que nós achamos que, quando nós temos aquilo que é o básico, achamos que é o máximo. E na verdade não é. Então é isso que nós precisamos. E os trabalhadores do Brasil precisam ser muito bem respeitados. O trabalhador não é dispendioso. Se for comparar o nosso trabalho, aquilo que a gente desenvolve, com os trabalhadores, por exemplo, da Alemanha, dos Estados Unidos, né, o gasto que você tem com eles é muito maior. Porque o lucro também é muito maior, mas o gasto que se tem com eles é maior.
é maior sim, o trabalhador ganha muito mais do que nós ganhamos. E o estado de welfare state, em vários países ali da Europa, também tratam o trabalhador, o operário, aquele que realmente mantém toda essa estrutura de funcionamento, né, de uma maneira muito mais satisfatória do que nós muitas vezes somos tratados. Né? E falo isso principalmente em relações a lugares como o Centro-Oeste, Nordeste do Brasil, onde você vê uma exploração muito grande. Você vê uma tentativa aí, no caso aí do nosso atual presidente governante, de tentar mexer na legislação para tornar, por exemplo, o trabalho escravo praticamente legalizado. Né? Fazer vista grossa, deixar de lado aquilo que seria considerado antes como trabalho escravo, que agora não é. Ora, o trabalhador não tem que trabalhar só para comer. Ele tem que trabalhar para ter uma vida digna, para ter melhores condições de trabalho. Ele não tem que se matar de trabalhar. E ele tem que se aposentar. E as reformas da Previdência está tentando, e o presidente, de certa forma, também está tentando mexer aí na nossa Previdência, né, na reforma da Previdência. Então, percebam aí tudo isso daí. As eleições estão aí, entendeu? Observem seus candidatos, aqueles que têm ideias diferentes do atual presidente, aqueles que não vão beneficiar simplesmente os empresários, latifundiários. Percebam o discurso deles. Aqueles que não querem acabar, entendeu? Com demarcação de terras indígenas, com comunidades quilombola. Percebam, né? Percebam esse discurso. Aqueles que realmente querem fazer o bem para aqueles que mais precisam no Brasil. Não aqueles que já têm muito. Aqueles que já têm muito, que eles mantenham aquilo que ele tem. E, se as coisas continuarem como estão, negligenciando muitos direitos dos trabalhadores, os trabalhadores cada vez mais irão trabalhar de maneira informal, mesmo sobre repressão do Estado, como nós observamos muitas vezes em trabalhadores que trabalham na rua, vendendo frutas e trabalhando de outras formas. Vemos aí que tem acontecido uma repressão em relação a isso. Mas a economia informal vai crescer cada vez mais, e tanto que vai faltar trabalhador para esses grandes empresários. Aí você tem uma queda também, né, na economia, na produção e também, logicamente, nas vendas, no consumo. Então, o empresariado precisa muito do trabalhador. Então é necessário que esse trabalhador seja valorizado. Né? Pois um trabalhador valorizado, um trabalhador que é respeitado, ele não vai agir contra o empresário. Ele não vai agir contra o empregador. Ele vai vestir a camisa da empresa. Ele vai se colocar como família dentro daquela empresa. Ele vai gostar de sair de casa, porque realmente ele fica mais tempo no trabalho do que em casa. Meu nome é Bruno Henrique de Souza Mangueira, Bruno Mangueira, sou professor de História, Sociologia, Filosofia, atuo aí na rede particular, atuo aí na rede pública também de ensino um bom tempo, né, dou palestras também, e estamos aí. Sou um cidadão e aqui está a minha participação enquanto cidadão, de acordo com esses vídeos. Curtem a minha página, compartilhem, entre em contato comigo também para desenvolver alguma palestra, alguma coisa também, quer dizer, fiquem à vontade. Eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Beijo, boa semana. Tchau, tchau.